Olá, bem-vinda Brasil Hispana, bem-vinda de volta ao canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Débora Carvalho e nós estamos aqui com nossa série de mensagens sobre mulheres inspiradoras hispano-americanas ou mulheres inspiradoras em Hispana-América. E hoje a gente vai falar de uma mulher orgulhosamente brasileira. Ficou entre as 9 mulheres mais influenciadoras do século XIX. Alguém sabe quem é? Eu estou falando de Isabel Cristina Leopoldina Augusta Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga. A princesa Isabel do Brasil, a nossa princesa, que, em minha opinião, ela foi muito injustiçada pela história, porque ela ficou relegada a um lugar de uma pessoa que apenas assinou, deram um papel para ela, alguém deu um papel para ela para assinar a abolição da escravidão, ela assinou e não fez nada mais. Então é relegar um papel muito, muito periférico a uma grande abolicionista que a gente vai conhecer hoje. Fica comigo até o final que a gente vai saber muito sobre esta grande mulher. Vem comigo! Princesa Isabel. A princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, nasce no século XIX. Então, dentro de uma conjuntura política muito masculina e machista, a princesa Isabel, ela começou a se mover em destaque como a futura herdeira do trono do Brasil, né? Nossa futura imperatriz, que seria a futura imperatriz, que ao final a gente vai ver que acabou que ela não foi. Ela foi educada para governar, ela estudava de 7h30 da manhã às 9h30 da noite, inclusive no sábado. Então no domingo ela ia para a missa, andava a cavalo, também não frequentava saraus. Se exigia mais discrição, porque qualquer coisa que ela fizesse comprometeria também o trono e o seu próprio pai, o imperador Dom Pedro II. Então ela tinha uma vida mais reservada aos estudos e logo depois ela começa a se destacar na vida política. Aos 14 anos ela faz o juramento como a próxima imperatriz e aos 18 anos ela é senadora. Princesa Isabel, ela é considerada a primeira senadora, a primeira mulher senadora da história do Brasil. A mídia, ela não perdoou muito a princesa Isabel, primeiro porque ela era mulher, né? Então as pessoas não imaginavam uma mulher governando o Brasil, uma mulher como imperatriz, e ela teve que lidar com tudo isso, né? Em uma política que era um lugar masculino por excelência, ela precisava se mover e se destacar e fazer voz diante disso. Princesa Isabel, ela sempre foi abolicionista, uma coisa que a história, ela foi muito injusta com a princesa Isabel. Nós não estamos negando a luta do povo negro no Brasil pela sua liberdade. Sim, são protagonistas, mas isso não significa que a princesa Isabel, ela também não teve o seu lugar de destaque nessa luta. E aí você pode me perguntar, então por que ela não assinou a abolição antes? Existia uma conjuntura política muito forte, existiam interesses comerciais muito grandes, que não era só a vontade e a decisão da família real. Até porque Dom Pedro II também foi grande abolicionista, inclusive tem um vídeo aqui falando sobre Dom Pedro II, assiste também. Quando ele sai do Brasil, uma das grandes dívidas de Dom Pedro II era pagando alforria, era comprando alforria. E a princesa Isabel, ela realizava reuniões para comprar a alforria dos escravos. É claro que isso não solucionava, porque fomentava que trouxessem mais escravos para que ela fosse comprada a alforria, mas dentro de um contexto político, era o que eles entendiam que eles conseguiam fazer. Inclusive, Dom Pedro II dizia que a escravidão no Brasil era uma vergonha nacional. Ele chegou a dizer isso, né? Então,
Até os filhos da princesa Isabel também eram abolicionistas, então era uma ideia que já estava, né, sendo discutida na família. Inclusive, a própria família imperial não tinha escravos. A família imperial, ela pagava pelos serviços. Então, a gente vai conhecer mais essa mulher. Princesa Isabel, ela recebia muitos diplomáticos, né, no Palácio de Cristal, e existia uma frase: política não se faz sem chá e bolinhos. Porque ali, quando elas conseguiam, as mulheres, né, elas conseguiam, queriam uma pauta, que uma pauta fosse aprovada, que uma pauta fosse aceita, ela fazia reuniões, condecorava os diplomáticos, enfim, pessoas de reconhecimento, para depois fechar acordos políticos. Então, entendendo, né, a conjuntura que uma mulher do século XIX estava em um contexto político marcado por homens, ela procurava estratégias para se mover nesse espaço político masculino. Então, ela conseguia que muitas questões fossem aprovadas assim, né, no Congresso, no Senado, assim, ela condecorava, fazia menção de honra e tal, e depois essas mulheres, com chás e bolinhos, conseguiam que suas propostas fossem aprovadas. Família imperial, né, falando a princesa Isabel, entendia que a abolição da escravidão ela tinha que ser paulatina, porque se ela fosse radical, eles talvez não fossem conseguir. Então eles fizeram a lei do ventre livre, e a princesa Isabel, ela não estava apartada, né, das decisões políticas. As pessoas pensam que Dom Pedro II estava num planeta e a princesa Isabel no outro. Não. A lei do ventre livre, né, a lei sexagenária, embora ainda sob o governo de Dom Pedro II, havia uma grande participação também da princesa, que era herdeira do trono, né? E logo depois, ela já na sua terceira regência, que alguns historiadores já entendem como terceiro reinado, a sua terceira regência, porque o Dom Pedro II já estava muito doente, ela finalmente assina a Lei Áurea. E há frases muito interessantes assim nesse processo, né? Quando ela assina a Lei Áurea, os chamados revolucionários republicanos disseram: Alteza, a senhora acaba de libertar um povo. A senhora sabe que isso custa a sua coroa. E ela diz uma frase incrível. Ela disse: se 1000 coroas eu tivesse para libertar os escravos, 1000 coroas eu daria. Então ela pega a sua coroa, estava sendo confeccionada uma coroa. As coroas elas eram exclusivas, né, para cada rei, para cada. Então estava sendo já confeccionada uma coroa para ela quando ela fosse imperatriz. E ela pega essa coroa, que era a única, que era sua, e ela leva aos pés de Nossa Senhora Aparecida, que a princesa Isabel era muito católica, mariana. Ela leva aos pés de Nossa Senhora Aparecida e ela diz: Nossa Senhora, se eu não puder reinar no Brasil, que reine a Senhora sobre todo o povo brasileiro para sempre. E ela pega essa coroa e ela oferta a Nossa Senhora Aparecida, a Santa Negra. E Nossa Senhora Aparecida, que até então era santa dos pescadores, era santa do povo pobre, ela passa a ser, depois de coroada pela princesa Isabel, Isabel passa o trono dela para Nossa Senhora Aparecida para sempre. Ela passa a ser a padroeira do Brasil, uma santa negra, graças a uma grande abolicionista que foi a princesa Isabel. Fazendo um parêntese, né, trazendo um pouco a reflexão, fazendo um paralelo, o povo judeu ele foi escravo, né? Foi escravo no Egito. E é interessante que o povo judeu, ele não se lembra, ele se lembra em termos de aprendizado, porque eles aprenderam muitas coisas quando eles eram escravos. Mas o que marca o povo judeu não é o tempo que eles eram escravos, mas o que marca o povo judeu é o dia da sua liberdade. É tanto que eles celebram a Páscoa, que a Páscoa significa passagem, quando eles saem do Egito e passam, né, o Mar Vermelho rumo à Terra Prometida. Então
dessa liberdade, o dia da sua libertação, é o dia que eles se lembram. E eu fico pensando, por que o povo brasileiro, ele faz tanta questão de marcar o tempo de escravidão e não faz na mesma questão, ou tem o mesmo peso, o dia da sua liberdade? Será que porque o dia da sua liberdade faz lembrar a uma mulher branca, a uma princesa? Será que é porque hoje no Brasil está proibido falar de monarquia e de pessoa branca? Não deslegitimando a luta do povo negro no Brasil pela sua liberdade, mas será que lembrar do dia em que eles foram libertos, 13 de maio de 1888, lembrar e resgatar esse dia tá como tabu, porque foi feito por uma mulher branca, loira do olho azul? Porque foi feito por uma princesa? Não tenho resposta, só tenho perguntas. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, deixa agora teu joinha, se inscreve no canal, comenta o que você mais gostou e vem com o Brasil Hispana e fazemos juntos um novo amanhecer.